Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Raquel e hoje eu vou ler uma coleção de relatos para vocês. Hoje são 6 relatos. O primeiro é o papel da traição. O que irei contar neste relato não aconteceu comigo, mas sim com uma amiga. Quando a filha dela tinha 6 anos, entregou um papel dobradinho para a mãe e ela disse para abrir só quando ela falasse que podia abrir. A minha amiga então guardou o papelzinho e esqueceu. Se passaram 8 anos, então sua filha fala que a mãe podia abrir. No papel havia um número de telefone e estava escrito Gavabunda, pois aos 6 anos a menina não escrevia direito. Ao ligar para aquele número, a minha amiga descobriu, ao fazer algumas perguntas para a moça que atendeu, que o tal número era da amante do seu marido. A criança tentou escrever vagabunda. Como essa criança conseguiu aquele número, eu não sei. Não entendemos até hoje. Mas eu teria abrido o papelzinho na mesma hora. Ah, eu também. Ai, ai. Queriam minha mãe morta é o próximo relato. Minha mãe e eu seguimos a doutrina espírita kardecista. Minha mãe trabalha em centro há mais de 20 anos. Inclusive, ela é a dirigente do centro que frequentamos. Minha mãe é especial, uma mulher doce e está sempre ajudando ao próximo. Ela sempre orou muito pela proteção da família. Eu sempre tive uma vida confortável, pois meu pai era um homem bem-sucedido. Mas de uns anos para cá, tudo que ele tocou deu errado nos negócios. Então, cortamos muitos gastos. Um dia minha mãe marcou um almoço com as amigas. E foi um almoço muito louco. A minha mãe ficou mole, caía, só queria dormir. Levamos ao hospital, fizeram todos os exames. Ela ficou internada, mas voltou para casa sem diagnóstico. Não era nada fisiológico nem psiquiátrico. Então levamos ao centro, onde então diagnosticaram que havia atrás dela uma legião de espíritos sem luz. Fizeram várias sessões sem êxito. Então meu pai foi atrás de ajuda onde podia. Fomos em casas de umbanda e uma rezadeira. Lá disseram que uma pessoa fez um trabalho para minha mãe. E essa pessoa queria minha mãe morta. Fizemos 3 trabalhos para desfazer aquele trabalho. E então minha mãe, que já parecia uma deficiente física e mental, foi voltando ao normal. Em 2 meses ela estava bem. Então descobrimos que foi uma ex-funcionária que meu pai demitiu tempos antes. Então eu vos digo, se protejam. Se minha mãe, que trabalha em centro, era uma boa pessoa e passou por isso, imagina quem não se prepara para lidar com gente ruim. É verdade. Eu vou ali dar ração pro meu gato e já volto. Próximo relato. Um anjo me protegeu até em casa. Eu sempre tive experiências com o mundo espiritual. Eu trabalho em outra cidade, em uma fábrica de costura, onde entro às 5 da tarde e saio às 2 da manhã. Eu chego em casa por volta de 2h40.
Uma van me deixa a 6 quarteirões da minha casa, então eu termino o caminho a pé e sozinha. Em um desses dias, eu vi um homem parado à frente, de braços cruzados, como se estivesse esperando alguém. Eu fui diminuindo os passos, andando mais devagar para tentar entender o que aquele homem fazia ali. Então, de repente, aparece uma mulher do nada, uma mulher que eu não me lembrava de ter visto antes. Ela começa a conversar comigo assim: "Ei, fulana, chegando a essa hora em casa todo dia, né, minha filha?" Ela me pegou pelo braço e foi dizendo: "Eu tô indo para casa do meu filho e te deixo lá na sua casa." Estranhei demais, mas é claro que eu fui descendo a rua com ela. Quando passamos pelo homem, ele saiu correndo e olhando para trás muito assustado, bem apavorado. A mulher foi até o meu portão e se despediu falando que estava indo para a casa do filho logo ali na esquina. Me deu boa noite e foi. Eu entrei normalmente e no outro dia contei para minha mãe que a mãe do rapaz que mora ali na esquina me ajudou à noite. A minha mãe perguntou como a mulher era. Eu falei: cabelo curto, branquinha, baixinha. E a minha mãe, chorando, disse que era uma grande amiga que morreu há alguns anos atrás. Próximo relato. Minha gata me livrou de algum mal? É uma pergunta. Meus filhos amam gato, eu também. E sempre resgatam eles nas ruas. Um dia me trouxeram uma gatinha muito linda. Eu tinha uma amiga durante a minha infância que sempre se mostrou invejosa e mau caráter. Nos distanciamos faziam anos. Uns dias depois que me trouxeram essa gatinha, essa amiga apareceu chamando no portão, do nada. Então eu a convidei para entrar. Assim que a gatinha viu a mulher, deu um pulo do sofá e ficou toda arrepiada. Ficou muito brava e correu com muito medo. Durante todo o tempo que a mulher estava na minha casa, a gata ficou sumida. A gata ficou quieta e bem triste. 2 dias depois eu a encontrei morta na cozinha. Eu sempre me pergunto, será que aquela gata filtrou a energia daquela mulher e me livrou de algo ruim? Vai saber, né? Dizem que os gatos têm esse poder, né? Mas vai saber. Próximo relato: as meninas na estrada. Meus pais são divorciados desde que eu era bem pequena. Então, eu passava todos os fins de semana com meu pai. E toda sexta-feira, quando ele ia me buscar em casa, ele me levava para ver ele jogar futebol. E por volta da meia-noite, quando voltávamos para casa, meu pai mora em um local meio isolado, sabe? Bem na área rural, com muitas árvores, estrada de terra, onde nem sequer tem poste de iluminação. Eu estava no banco de trás do carro, debruçada na janela. Eu lembro de cada detalhe como se fosse hoje. Até que eu vi sobre a luz do farol do carro, no canto da estrada, uma imagem que não sai da minha cabeça e me intriga até hoje. Eram 3 meninas, com vestido longo e branco, cabelos compridos e pretos. As 3 eram idênticas. Uma delas estava na ponta dos pés e com a cabeça baixa, segurava os pés de uma que estava deitada, e a outra que estava segurando as pernas da que estava deitada.
Uma segurava os braços e uma segurava as pernas. Era como aquela brincadeira de criança balança o caixão, né? Como se estivesse balançando. Elas estavam andando, parecia que estavam levando a mulher para algum lugar, como se ela tivesse morta. Elas tinham uma feição muito triste. Na hora que vi aquilo, fiquei muito assustada. Eu dei um grito: "Papai, o que aquelas mulheres estavam fazendo lá?" Ele disse: "Que mulheres?" Eu contei o que vi e ele falou que não havia nada lá. Então, só eu vi aquilo. Hoje se passaram alguns anos e eu ainda não tenho resposta para isso. Eu já pesquisei sobre 3 mulheres de branco na estrada, na internet, mas não há nada sobre isso. Que estranho, né? Próximo relato: O Homem das Sombras. Essa semana não está sendo muito fácil para mim, não. A minha televisão, que estava quebrada há algum tempo, decidiu ligar e trocar de canal no meio da noite. Eu tenho tido pesadelos e dores de cabeça sem explicação e isso não é normal. Mas hoje aconteceu uma coisa muito estranha. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo como estagiária em um banco. Eu entro 1 e saio às 6. Hoje, um ônibus quebrou e promoveu um grande engarrafamento. Então eu me atrasei e precisei chegar mais tarde no trabalho. Então, para compensar, eu fiquei até mais tarde também. Hoje, minha supervisora me mudou de sala para eu organizar alguns dossiês. Ao entrar naquela sala, eu me lembrei que o segurança sempre diz que sente o clima pesado ali. Mas eu nunca liguei para o que ele dizia. Pois bem, quando eu entrei, eu senti que a atmosfera mudou completamente. Me deu um medo sem explicação. Era pura escuridão e a sala muito gelada. Eu liguei a luz e comecei a fazer o meu trabalho, com medo e muito frio. Eu olhei para trás e observei uma porta de madeira. Essa porta era toda pregada e não tinha um lugar para abrir. Eu achei estranho, mas continuei o meu trabalho. Eu já estava quase acabando quando a porta de madeira começou a tremer. O barulho era alto, era como se tivesse algo do outro lado batendo naquela porta. Não tinha vento ali, gente. Isso foi algo sem explicação. Me virei e o barulho parou. Aí eu já estava levando em consideração a hipótese de sair dali correndo. Mas o que eu diria para minha supervisora? Então eu voltei a trabalhar. Quando eu me virei de costas para a porta, de novo, eu senti algo puxar o meu cabelo, com força. E eu me arrepiei inteira. Eu não pensei mais nada, só quis sair dali correndo. Eu já estava apagando a luz e quando eu ia fechando a porta, eu vi algo que me gelou a espinha. Ali, bem na minha frente, se formou uma sombra, mais escura que o escuro que estava na sala. Essa sombra formava a silhueta de um homem alto e forte. E aquilo estava de frente para mim. Eu saí dali disparada. Cheguei pálida na sala da minha supervisora, que me perguntou o que aconteceu comigo. Eu respondi que estava passando mal. Claro que eu não ia contar o que tinha acontecido. Ela não ia acreditar.
Então ela me liberou. Ufa, gente, eu não tiro aquela cena da minha cabeça. Foi muito real e assombroso. E fim dos relatos. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo para você. Se você não é inscrito, se inscreve para fortalecer o canal. Se você tem um relato para me mandar, o e-mail está fixado no primeiro comentário. E fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.